Boa noite, estamos na aula 49, única vez do ano que a gente vai estudar exatamente a paraxá da semana. Aí ano que vem a gente vai estudar, só ano que vem agora, ano que vem mais 5 Shabbatot a gente vai estudar de novo a paraxá da semana. Uma coisa assim. E isso, quem tá vendo curta, se inscreva, assina, ativa o sininho, né, para receber as notificações dos novos vídeos. Agora vamos parar de propaganda e vamos começar. A gente estava no capítulo 25, a gente acabou a aula passada, o capítulo 25, eu vou só recapitular. A gente viu que foi a venda da primogenitura, que o Esav, ele troca a primogenitura por um prato de lentilha, né? Assim que ensina a gente na escola. E a gente viu que aquele dia é o dia que Esav chega Yaev, chega cansado. E a gente questionou, por que cansado e não faminto, e não com fome? Ele chega sem caça a princípio, né? E a gente explicou que você chegou a ver o choro? Não todo. A gente acabou, então vou dar uns spoilers. E a gente acabou vendo que o cansado, ele estava cansado de carregar sobre os ombros dele, sobre a responsabilidade dele de ser o Behor de Am Yisrael, ou seja, ser aquele que tem responsabilidade de cuidar do mundo inteiro. E realmente ele tinha um ideal muito forte, ele queria transformar o mundo inteiro como a gente viu, mas quando ele foi sair de casa para o campo, ele não teve muito sucesso. Desde os 13 anos até os 15 anos. Até que 15 anos ele chega já cansado, fala, não tenho sucesso. E qual era o problema? Que Esav era muito igual um adolescente que quer conquistar o mundo inteiro, é tudo ou nada. Tudo imediatista. Não consegue esperar um pouco, ou tentar trabalhar por etapas, ver um pouquinho que já conseguiu. Não resolvi, então... E acaba que, então, depois desse episódio, o Esav ele acaba desistindo e abandonando esse ideal. A gente vê que a gota d'água mesmo é a morte de Abraham. Ele falou, Abraham morreu? Como assim? Então, não tem recompensa das mitzvot, não tem vida após a morte. Se Abraham morreu, aquele tzadik, então para que eu vou lutar? A gente viu isso. No final, a gente acabou... Por que ele chegou a essa conclusão? Aula passada. A conclusão do qual? De que não tem um lama baixo. De acordo com o Midrash, que fala a conversa de Esav com Yaakov, que ele fala, o que você está fazendo lentilha? E ele fala, porque aquele sábio morreu. Ele falou, aquele sábio morreu? Até ele morre? Ele que a característica de justiça tocou naquele sábio também? Falou, sim, então se é assim, não tem mais, não tem recompensa pelas mitzvot, e não tem vida após a morte. Conclusão forçada dele. Não, essa é Mishnah. Mas, tipo assim, como se fosse, se ele morreu pelo... O que eu falei? Mishnah. Pelo Midrash, isso. E concorda com o que a Gemara fala, que naquele dia, Esav, ele cometeu 5 pecados. Primeiro pecado, ele matou um ser humano. É considerado um pecado, ele matou Nimrod, certo? Segundo pecado, ele fez relações proibidas. Terceiro pecado, vamos ver se eu lembro de qual. Terceiro, que ele renegou a ressurreição dos mortos. Quarto pecado, se eu não me engano, é que ele falou que não tem recompensa pela... Não, isso é o Olam Abá. A outra é que ele Kofer Baikar, renegou Deus. E o quinto é que ele desprezou a primogenitura. Então esse Midrash também corrobora a ideia aqui. Então ele chega cansado e ele fala, não quero mais isso. Então ele falou Esav para Yaakov, ele tem niná, por favor, você me alimenta. Que a gente viu que o papel do tzadik, que até então é o Esav, é alimentar o mundo. E ele está cansado de alimentar o mundo, não consigo. Então, por favor, alguém, por favor, me alimente. A gente viu 2 aulas atrás que o problema de Yaakov é que Yaakov não cuidou de Esav quando ele precisava. Então, por favor, você pode fazer isso? Justamente quando ele descobriu que Yaakov tinha força de alimentar pessoas, que ele estava cozinhando pela primeira vez. Não cuidou de Yitzhak, não cuidou de Esav. Não, Yaakov não cuidou porque Yaakov tinha que instruir Esav, porque Esav estava lidando com o mundo físico, política, governo, o campo. E Yaakov era o professor que estudava. E os dois, é igual o Cohen e o Melech, o sacerdote e o rei. Os dois têm que estar juntos, um auxiliando o outro. Que o pastor, quando fala vai Esav, Ishodiatzai, Dissadev, Yaakov, estamos Shevalim. A gente viu que vai, qual é a tragédia? Que enquanto um estava no campo, o outro estava sentado estudando, e os dois não estavam juntos, um ajudando o próximo. A gente falou isso, passar retrasado.
Então ele fala, agora você, por favor, pode me ajudar, que eu tô na gota d'água, estava em crise existencial, o mundo dele tinha rompido naquela ideia. Então fala, não, por favor, me alimenta. Você não consegue fazer lentilha? E por que Jacó estava fazendo lentilha? Porque ele estava alimentando o quê? Alimentando espiritualmente, essa ideia. Porque é a comida, o Rashi fala, é a comida do enlutado. Porque ela é redonda e não tem boca, não tem frestas, né? Essa ideia. Então, para dizer que o mundo é cíclico, ou seja, quando a pessoa ela fica enlutada, que é como estava, tanto Esav quanto Yaakov, tem duas formas de você responder à ideia do luto, a perda de um ente querido. Não era com o crente, era Abraham. O mundo todo estava enlutado. Mas eles dois que nasceram no colo do vovô, imagina, o vovô, Abraham. Então, Sará já tinha morrido há 40 anos atrás, a gente não chegaram a conhecer a avó. Porque eles tinham 15 anos, então eles foram criados pelo avô e pelos pais. E morreu, como fala, que Abraham, tem quem diga, Abraham morreu 5 anos antes, porque para não ver Esav indo para o caminho errado, porque Esav foi criado nos colos de Abraham. Esav e Yitzhak, e Yaakov, desculpa. Também Yitzhak. Mas então, onde eu estava, então, qual a ideia? Você tem duas coisas, ou você falar, já que tem morte, então para que o futuro? Para que eu me importar com 2 palmos da minha frente? Vou pensar no agora. Que exatamente essa é o que Esav resolve fazer a partir de então. Então, para que primogenitura? O que é primogenitura? Que quando tiver o Beit HaMikdash, você vai ser o sacerdote. Até lá eu já morri. Não, muito melhor um prato de sopa. Tipo, me dá esse vermelho aí, eu quero um vermelho, eu não quero... Que ele fala, é isso que ele fala. Minadon Adomazé, que aí foi no Rivel Ken Kashimov Vaiomer, e fala, me vende a primogenitura e fala, Vaiomer sabe, né? No Rio Lerlamut. Fala, vou morrer. Lá, mas ele é Bichorá. Então, para que primogenitura? Para que essa ideia? Tá, então a gente viu isso. Então, Yaakov, quando ele se depara com o problema do luto no mundo, Yaakov ele pensa o seguinte: se existe o luto no mundo, eu preciso fazer algo. O que eu preciso fazer? Eu preciso consolar o enlutado. Ou seja, é uma forma de alimento espiritual. O enlutado está precisando de alimento espiritual agora. Então é agora que eu vou fazer a lentilha. É agora que eu vou... A comida não era para alimentar, uma sopa era para trazer uma mensagem. O alimento de Yaakov é trazer uma mensagem. Sim? E o enlutado que vai pelo outro caminho fala, não, sabe de agora? Então agora chega de futuro. Ele começa a lidar com a ideia que todos nós vamos morrer. Então vamos aproveitar. Tá? Então tem esse conflito entre os dois. Né? E o que mais que eu escrevi aqui? Que tem mais pontos? Isso. Então, Yaakov, justamente nesse momento de luto, ele pega uma mensagem de esperança. Qual é a esperança de Yaakov? É a lentilha. E não só isso. Eu vou pensar na primogenitura nesse momento. Eu estou pensando a longo prazo. E sabe, ele traz uma mensagem de desesperança total. Ele está cansado. Tá? Essa é a ideia. E nessa ideia que ele fala, então, por favor, eu tenho que alimentar o mundo inteiro. Sabe quando você tem uma responsabilidade, você acha que é demais, isso pesa, e está quase te estrangulando essa responsabilidade que só você te sufoca, não é estrangulando, é sufoca, exatamente. Que só você, como se fosse que o mundo inteiro está nas suas costas, ou seja, eu sou o filho primogênito de Yitzhak e está o peso nas minhas costas de consertar o mundo inteiro, eu sou o neto de Avraham. Chega, eu não consegui. Tinha uma pressão, tinha uma cobrança interna. E às vezes é fácil falar, sabe de negócio? Vamos passar para o outro esse peso e agora eu me sinto livre, leve, solto. É isso que ele fala, então por favor, me alimente. Ele fala, então quer que eu te alimente? Eu estou pronto, então me vende a primogenitura. É isso que ele está falando, tenta você agora. Nós somos gêmeos, tenta você, eu já tentei, não consegui, tenta você. Pega um pouquinho essa responsabilidade e fala, então me vende. Ele fala, óbvio, eu vou morrer, para quê? Tudo isso, essa cobrança. Né? Então ele fala, e falou isso para Yaakov, Alitene na minadoma domazé, me dê esse vermelho, que ele não teve nem paciência de dizer vermelho o que é. É lentilha, estava cru ainda, é lentilha, né? Esse vermelho aí, o que? O vermelho, sei lá que comida é essa, me dá alguma coisa, eu estou querendo comer, mas não por causa da esperança, do significado da sopa, não.
Não quero comer por quê? Porque eu quero comer. Estou cansado, então pelo menos como. Pelo menos eu aproveite o que dá para aproveitar. Sim, por isso que a Efanor, porque eu estou cansado disso. Alken Kará chamou Edom. Por isso o nome dele é Edom. Chamaram ele de Edom. Ah, você, tipo, não tem tempo para nada, é a sopa que é importante, então o nome é Edom. Essa é a ideia. Ou então pode dizer o seguinte, que ele fala, Litene na mina Adom, me dê um pouco, me alimente, por favor, desse vermelho, a Adom, mas é esse vermelho. Então pode ser que o segundo vermelho, que está Adom, Adom, estão comigo no versículo 30, Adom, Adom, não me dá um pouco do Adom, a Adom, mas ou seja, dá um pouco do vermelho para esse vermelho aqui, que eu estou cansado e por isso o nome dele é Edom. Ou seja, o nome dele é Edom porque ele se reconhece como vermelho. Quando a gente estudou sobre o nascimento dele, sobre as características dele, a gente viu que ele nasceu vermelho. E com isso ele podia fazer o que quiser. Ele podia ser bom ou mal através do vermelho. Mas tem um determinado momento que ele está cansado, ele fala, sabe de negócio? No fim das contas, eu não sou esse que carrego a esperança do mundo inteiro. No final, eu sou vermelho. É isso que eu sou. Então, para esse simples vermelho, aqui desse lado. Então, para esse simples vermelho me alimente, então dá para entender assim. Passa para... Já que está comigo. Então, essa é a ideia. Então, ele se reconhece como vermelho. No final das contas, eu só sou um caçador. Que eu não consigo caçar para trazer o bem para o mundo, eu só sou um caçador. E é isso que eu gosto. Então, para Adão Mazé, me dá esse vermelho. Ah, você se reconhece como vermelho? É isso que te define? Que você se define assim? Ah, então seu nome é Edom. Né? É uma das explicações. Vai Omer Yaakov, então ele fala, vende, não vai entrar nas particularidades, e falou, sabe, vou morrer, para que a saber chorar? Então falou Yaakov, me jura, isso tudo tem um Orahaim que explica porque tudo é juramento e tal, para mostrar como Yaakov, de forma alárrica, ele quis sair de todos os cantos possíveis para ter validade o que ele fez e por que sim teve validade. Só dar um exemplo, não vou entrar em todas as particularidades da Alaha, dá um exemplo. Se alguém jura, faz um acordo com alguém, tá? Mas é porque ele tá, tipo, pressionado. Tipo um proveito, no caso. Não, se a pessoa se sente pressionada e ela faz um acordo tudo certinho, não vale, por exemplo. Porque fala, não, estava pressionado, estava contra a parede, não foi minha intenção. Aí é desválido pela Laha esse tipo de contrato. Ele fala, se eu soubesse que a consequência seria essa eu não teria vendido, ele não teria Então, tem prometido. várias questões. Aí, por exemplo, por isso que antes de dar a sopa, que é a condição, ele dá pão. Como está escrito, ele deu lechem, nazir, ele deu o primeiro pão. Pão satisfaz, está satisfeito? Agora toma sopa. Tipo, tem várias ideias aqui, eu não vou entrar nessa ideia aqui de Alaha, não juro. Então, jura, depois Yaakov, então deu para ele lechem, venazir e vadashim. Nazir dadashim, a sopa de lentilhas, vai yochal, e ele comeu. Vai este, e bebeu, vai Yakom, se levantou, vai eler, e foi. Foi para onde? Pro seu caminho. Continua no caminho. Vai a vez Esav e Bechorá. E desprezou Esav a primogenitura. Ou seja, a Torá conta pra gente que Esav, no final das contas, desprezou a primogenitura. Isso não agora, naquele momento, para sempre. Desde então, nunca Esav pensou mais na vida assim, ai, o que eu fiz? Não, ele desprezou a primogenitura. São 5 verbos seguidos, é meio estranho na Torá. Vai Yochal, vai este, vai Yakom, vai Eler, vai Aves. Tipo, são 5 verbos, porque ele o que são 5 verbos seguidos? E sempre com E, né? E fez isso, E fez aquilo. Quer dizer, a ideia de, sabe, exatamente, eu vou fazer as coisas, o quê? Tem que comer, beber, levantar. Segue a vida, não pensa muito. Age, faz as coisas. No final, desprezou a primogenitura. E agora, então, passou para os ombros de Yaakov, né? A responsabilidade de trazer a esperança para o mundo. Né? É isso que é a ideia aqui. Acaba o capítulo aqui, dá para perguntar, Yitzhak soube dessa venda, dessa troca? O pai e a mãe souberam? Aparentemente sim. Isso foi com 15 anos, tá? Vai ter o capítulo 26 agora, e no capítulo 27, que é quando Yitzhak quer abençoar os filhos, que vai ter o negócio das brahot, eles estão com 63 anos. Isso é quando eles tinham 15 anos, tá? Então a gente está falando 48 anos depois. Tipo, vai ter um pulo de 48 anos. Nisso acontece muitas coisas. Tipo, tem muita vida aqui que a Torá não quer contar.
Não interessa contar o meio tempo, tá bom? Mas a ideia é que nesses 48 anos Esav vai cada vez focando naquilo que ele termina, quando a história dele termina de ser contada, ele cada vez vai seguindo esse caminho e Yaakov acaba seguindo no caminho que ele começa nesse capítulo aos 15 anos. Mas se Yitzhak sabia disso, por que ele queria abençoar Esaf no final? Sim, então, essa é a aula das brahot. Esse pulo A de gente não 48 anos, quando é? Da agora? Agora vai ter um capítulo que vai contar a história de Yitzhak, que não cita a idade, não cita época. Que vai ser sobre Yitzhak, o foco, e não mais nos filhos, não vai aparecer os filhos. Sim. No último versículo, vai falar que Esav, quando fez 40 anos, casou com mulheres de Kená, as hititas, Quando fez 40. com 40 anos. Então isso sim vai dizer. E aí depois vai começar o capítulo que Esav ficou cego, isso é quando ele já tem 63 anos, os filhos, tá bom? Então tem um pulo aqui, mas ou seja, até aqui é o que a Torá quer contar sobre o início dos dois, e qual foi o caminho dos dois, como eles cresceram, o que eles pensavam, o que eles, né, com 15 anos, o que eles definiram para a vida deles até então. Que vai culminar, depois de muito tempo, no próximo assunto que a Torá vai contar, tá bom? Entenderam? Vamos então agora para o capítulo 26. Que horas são? 9h26, tá bom. Capítulo 26, não vai contar, já falei, não vai contar de Yitzhak, de Esav nem de Jacob, vai contar sobre Yitzhak e de Rivka, tá? É tipo assim, o capítulo de Yitzhak. Muita gente fala assim, Yitzhak, mal a Torá conta a história sobre Yitzhak. Não, é muito verdade, tem um capítulo para Yitzhak, que sobre a vida de Yitzhak é esse capítulo. A gente vai ver que, de uma forma, é um copiar-colar resumido da história de Avraham. Ou seja, tudo que passou com Avraham vai estar aqui sobre Yitzhak, tá bom? Óbvio que ele já apareceu do nascimento de Yitzhak, já falou bastante. A Kedat Yitzhak já falou bastante. Yitzhak, como tipo que rezou, já falamos bastante. Agora o capítulo. E depois vai falar sobre a venda, que ele quer fazer a brachá, né? No final, Yitzhak vai sair de cena. Tá bom? Mas esse é o capítulo de entender quem é Yitzhak, tá bom? E como não é tão interessante assim como o capítulo da primogenitura, o pessoal acaba deixando de segundo plano e acaba achando, viu, Yitzhak, a Torá nem fala nada sobre ele, mas fala, tem um capítulo para entender. Então esse capítulo a gente vai tentar entender quem é esse Yitzhak. Então vamos lá, 26. Vai ir a Baretz, e foi fome na terra. Vai rir, é sempre uma tragédia. Teve fome na terra. Que terra? De Israel. Milvad Arav Arishon, além da primeira seca, né, fome, Asher Hayab Mei Avraham, que teve nos dias de Avraham, vai ele Yitzhak el Avimelech, Melech Plishtim. Então Yitzhak ele vai para Avimelech, o rei dos filisteus, de Gerar, na região de Gerar. Então tem uma fome. Por que tem fome na terra? Lembra? Vamos recapitular Avraham. Avraham chega, Deus fala, Lech Lecha, vai para a terra de Israel, ele chega na terra de Israel, o que acontece? Tem fome na terra. Aí ele vai para o Egito, certo? E aí no Egito pegam Sará como esposa, ele fala que é minha irmã. Depois ele volta a rir para a terra de Israel. Essa é a primeira fome que tem. Tem quem diga que essa foi a primeira fome que existiu no mundo. Nunca teve fome no mundo e existiu essa fome. E aqui é a segunda fome. Alguém falou isso, se não me engano, é o Ramban, que fala assim, quem inventou isso, que nunca teve fome, tipo, inventou? Não, teve fome, mas a Torá não contou. Aqui é a primeira fome que a Torá conta, que é importante. Mas nunca teve fome no mundo. Uma fome relevante para a Torá contar que teve fome. Aqui, de novo, vai ter fome, tá bom? Por que tem fome? Os sábios vão conectar sobre que Esav desprezou a primogenitura. E aí, qual é a consequência disso? Fome na terra. Ou seja, que ele foi para o caminho errado, então a terra ficou com fome. Tem muitos comentários que vão nesse caminho, tá? Tem comentário, dá para entender também que isso está fora de ordem cronológica. Porque a gente vai ver que Yitzhak ele vai falar para Rivka, para a esposa, fala que é minha irmã, para Avimelech. E aí, beleza, aí fica uns 3 meses, um tempo assim, um bom tempo, e depois Avimelech vai descobrir que é a esposa. E esse combinado não ia colar muito, sei lá, se ele tivesse 2 filhos com 15 anos, sei lá, fingir que você é minha irmã, mas tá com 2 filhos, ninguém ia perguntar, mas esses filhos são... Então dá para entender, talvez, que pode ter sido antes deles nascerem. Então, ou não, tá? Não quero definir nada aqui, não.
dá para entender que é fora da ordem também. Na época de Abraão, ele não mentiu, porque a Sarah era meia irmã dele. Isso. Mas ele mentiu. Sim, vai chegar lá. Então tá, mas por que tem fome na terra? Então tem fome, tem até uma Mishnah aí, porque a avó, que por causa de alguns pecados dá fome na terra. Ela era filha do irmão dele. Isso. E aí pode dizer, minha irmã, minha família. Tem quem diga, assim como ele fala também para Lot, que Lot é irmão de Sará. Também é filho do irmão, falando, nós somos irmãos. Então existia essa expressão. Nós somos irmãos, não vamos brigar, mas ele não era irmão, ele era sobrinho. Sim, chamava o sobrinho de irmão. Que é tudo irmão, dá pra dizer assim também. Tudo irmão. Tá tudo... meu brother. Tá? Mas tá, então por que tem fome? Então, a ideia é o seguinte, entender que cada patriarca teve o seu período de fome no mundo. Abraham, quando ele vai para o Egito, e Yitzhak, essa fome que a Torá vai relatar, e Yaakov também, quando tem fome, ele vai para o Egito com toda a casa dele. A ideia do sonho de Yosef, 7 vacas magras, 7 vacas, é a fome da época. Então, cada patriarca, ele tem que lidar com uma fome diferente. Abraham e Yaakov vão para o Egito, Yitzhak, a princípio também vai para o Egito, mas Deus vai falar, não vai para o Egito, fica aqui em Israel. A terra de Gerar, dos filisteus, é a parte sul de Israel indo para o Egito, é o caminho para o Egito. Então dá para entender que ele estava indo para o Egito. E Deus vai falar, não, fica aqui. Ou pode dizer o seguinte, ele fala, eu quero resistir na terra de Israel, então eu vou ficar onde dá. Então foi indo para o sul, para não poder precisar ir para o Egito. Mas se precisar, aí finalmente, aí eu vou ter que descer para o Egito. Mas eu vou tentar ficar na terra de Israel, então por isso que ele vai para Gerar, que é dentro dos limites de Israel, tá? Tem Hokrim, como se fala assim em português, pesquisadores, não é pesquisadores que estudam a Bíblia, né? Que falam que na época do Yitzhak não existia ainda, o povo filisteu ainda não estava em Israel, historicamente falando. Não existiam os filisteus em Israel, eles chegam depois, quando o povo está no Egito, que os filisteus chegam, porque os filisteus não são oriundos da terra de Israel, eles vêm de Creta. Tem algumas, a princípio eles vêm de Creta, eles pegam os barcos e vão para o porto, perto onde hoje é Gaza, né? E eles conquistam e ficam lá até a época de Davi Amelech, Shlomo. Mas eles ainda não tinham chegado em Israel. E aí o pessoal fala, viu, a Torá é falsa, porque fala dos filisteus e historicamente já sabe por arqueologia, por história, documentos, sei lá, que os filisteus não estavam na terra de Israel ainda nessa época. Qual é a resposta? É que não necessariamente é o povo filisteu aqui. É igual falar assim, os índios que viviam no Brasil. Em 1400, os índios que viviam no Brasil. Aí falar, calma aí, não existia Brasil ainda? Como os índios viviam no Brasil, então? O território que hoje a gente identifica como Brasil. Não que ele era chamado de Brasil quando os índios falam. A mesma coisa aqui. Mas a Torá fala Melech Plishtim. Melech Plishtim. Avimelech, Melech Plishtim, Gerar. Né? Sim, Avimelech era Melech Plishtim. O povo que é dos Plishtim, Gerara hoje. Tem quem explique assim. Ou seja, é a região que hoje são os filisteus. Tanto que Avimelech é uma palavra semita e não uma palavra da língua dos filisteus. Filisteu, eu não sei qual é a língua, eu acho que é como em português? Acádia, não. Sei lá. Tá. É outra língua, não é semita, porque os filisteus não são semitas. E Avimelech é totalmente em hebraico. Avimelech, o pai-rei. Você é o pai-rei. Pai-rei, tem quem diga, esse é o mesmo Avimelech de Abraão? Pode ser que sim. Ou pode ser que todos os reis eram chamados de Avimelech, da mesma forma que todos os reis são chamados de faraó no Egito. Então, dá para entender aqui que Avimelech não parece ser um título filisteu. Então, era um povo semita que vivia, que a gente não conhece. Que a Torá não quer dizer qual povo que não faz sentido, porque na época que a Torá foi escrita, na época de Moshe, esse povo não existia mais. Então, quando a Torá é escrita na época de Moshe, quem vivia nessa época são os filisteus na terra de Gerar. Então, cita esse povo, é na terra dos filisteus, tá? Dá para explicar assim. Não necessariamente é o povo filisteu. Melech Plishtim, Gerar.
Então, por que tem fome? Então tem essa explicação. Agora tem a fome, o que a gente explicou, a mesma coisa da lentilha. Interessante que está falando sobre o tzadik alimentar o mundo, continua o assunto aqui. Se for Esav, é exatamente, o tzadik que tinha alimentar o mundo, ele não resolveu desprezar essa função e não alimentar. Então tem fome no mundo. Porque o tzadik não está fazendo o que deveria fazer. Mas Yaakov não resolveu? Então, mas a ideia é que a princípio estava nas mãos de Esav. E ele despreza, tá? Essa é uma ideia aqui, daqui os sábios tentam fazer a conexão. Mas a ideia aqui é que a fome não necessariamente é material, fome também é espiritual, tá? Como tem um versículo em Amós 8:11, capítulo 8, versículo 11, está escrito: "Nem a mim baim nem uma Hashem." Veja, dias virão, disse Deus, no futuro. "Veshalachti ra'av ba'aretz." Eu vou mandar uma fome na terra. Ra'av ba'aretz, a mesma expressão aqui, né? Uma fome na terra. "Lo ra'av lelechem, velo tzama lamayim." Não uma fome de pão e nem uma sede de água. "Kim lishmo et divrei Hashem." E sim de ouvir as palavras de Deus. Então tem um versículo claramente dizendo que Deus vai mandar uma fome para a terra, que é a mesma expressão, mas não é o do pão e da água. É de ouvir, é espiritualmente falando. As pessoas estavam desconectadas de Deus. Então, quando a Torá vem falar vai ir a Baretz, não necessariamente está falando de material ou não necessariamente está falando só material. Então, a ideia é que se tem fome material, talvez é uma consequência da fome espiritual. Isso a gente viu quando a gente estudou de Abraham que vai para o Egito. Porque Abraham vai para o Egito, quem fala, existe uma fome no mundo espiritual. Então, eu vou para a maior cultura da época, que é o Egito, e lá eu vou influenciar. Estudou isso claramente, não vou entrar em toda a ideia aqui. Tem um vídeo gravado, agora não lembro o número da aula. Deve ser 20 e pouco, 26, sei lá, uma coisa assim. Então é a mesma coisa aqui. Tem uma fome espiritual, também na época de Yaakov. E também tem uma fome de Esav, de Yitzhak. E vai ter uma fome espiritual também na fome de Yaakov. Quando a gente for estudar lá Yaakov, ele vai falar, tem fome, então pega provisões e vamos para ele. Dá para ver que o Yaakov, ele tinha comida e ele não se preocupa com a comida, ele se preocupa com outra coisa. Isso a gente vai ver quando estudar Yosef, Yaakov, mais para frente. Tá? Mas tem claro, então a ideia aqui é uma fome espiritual e Yitzhak, então, ele tem que resolver essa fome espiritual. Essa é a ideia. Além da fome que teve Abraham, ou seja, tinha uma crise espiritual, então teve Abraham fez o que pôde, não sei se ele teve tanto sucesso ou não, vamos discutir isso daqui a pouco, e além disso, tem outro problema espiritual agora, que agora Yitzhak, da característica de Yitzhak, ele precisa resolver. Essa é a ideia, tá? Vamos continuar. 2. Vairá elav Hashem, e apareceu então para ele Deus, uma profecia mesmo, então aqui é a primeira vez, que é a primeira ou a segunda, que Deus fala com Yitzhak. Vamos ver qual é a vez. Aqui tem no capítulo 25:11, em Haesará, que Abraham morre, eles enterram Abraham, vai Harei mota Abraham, e depois da morte de Abraham, vai varei Elohim et Yitzhak, Deus abençoa Yitzhak. Benov Eshev Yitzhak em Beer Lahai-Roi, Yitzhak mora na cidade de Beer Lahai-Roi. Depois que morre Abraham, Deus abençoa. Isso é uma profecia que Deus falou com Yitzhak? Não necessariamente. Pode ser que ele deu uma vida boa para Yitzhak. Mas aqui é a primeira vez que Deus vai irá. Lembra que a gente estudou a ideia de vai irá no início da Parashá vai irá? Que até então Abraham tinha um nível de profecia, mas não vai irá. E aí quando ele fez Brit Milá, ele recebeu uma profecia bem maior, que é vai irá, e vê os 3 anjos. Aqui é a mesma coisa. Então Yitzhak está nesse nível de profecia. E lá vem Hashem, e não Elohim, e não El Shaddai, como a gente falou já em outras aulas. Então aqui Yitzhak tem uma profecia. Só um ponto entre parênteses para a gente deixar guardado, que Abraham não abençoa nenhum filho antes da morte dele. Quem é o primogênito, quem vai herdar, nada disso. Ele morre, depois que morre, Deus vai lá e fala, Yitzhak, você é o abençoado. Então Yitzhak, quando vê que vai morrer, fala, eu tenho que abençoar o Esav. Por quê? Morre e Deus abençoa quem ele precisar. Então outra pergunta para deixar na caixa. Outra pergunta para deixar aqui na caixa para a gente ir na ideia da primogenitura. Tá?
Que? Apareceu no YouTube. É o Rav aqui da sinagoga. Não, tô só... Eu tenho uma dúvida. Sim. Pelo menos todas as vezes que Abraham fala com Deus fala com Abraham, depois tem Abraham acordou de manhã, ou alguma coisa assim. Sim. Mas aqui não tem. Isaac fala, e a gente sabe que só Moshe Rabbeinu fala face a face. Sim. Tem alguma menção aqui que fala que Isaac estava dormindo? Você ouviu o que eu falei? Que Abraão acorda de manhã, porque o Rambam ele diz que tudo é uma profecia só. Aqui vai lá, vamos ver, não sei, não pensei nisso, mas vamos ver. Verá lá Hashem, vai Omer el altered de Mitzrayim. Você quer... Vamos ver, interessante que você falou assim. Vai, vamos lá. Estão comigo? Vamos, vai lá Hashem, vai Omer el altered de Mitzrayim. Fala, você não desce para o Egito. Shorreno Baaretz, você tem que morar na terra de Israel. Asher Omar Elecha, que eu falei para você. Ou seja, você tem que ficar na terra de Israel. Diferente de Abraham que saiu e de Yaakov também que vai sair. Você não, tem que ficar na terra de Israel. Qual a diferença de Yitzhak para Abraham e Yaakov? Eles foram para o Egito. Não, qual a diferença que Deus impede ele de ir para o Egito? Tiveram um corban perfeito. Exatamente, é o que o Rashi vai dizer. Estudaram já a frase da semana? Muito bem. O que o Rashi fala? O Rashi fala o seguinte: Yaakov estava com a intenção de descer para o Egito, assim como desceu o pai. Eu sigo meu pai desceu, eu também vou descer. O Yitzhak falando, eu sigo meu pai, então também vou. Abraham desceu para o Egito, eu vou descer também para o Egito. Por que Abraham desceu para o Egito para influenciar o mundo inteiro? Porque tem fome, precisa. Então, da mesma forma que meu pai queria descer para o Egito, eu também quero descer para o Egito para influenciar o mundo inteiro, assim como meu pai fez. Deus fala para Yitzhak, você não tem que influenciar o Egito. Você fica na terra de Israel. Continua Rashi. Porque ele falou, você é um sacrifício, um korban perfeito. E fora da terra de Israel não é suficiente para você. Qual a ideia aqui? Que ele é um korban perfeito desde que ele nasceu, da barriga da mãe. Da mesma forma que um animal, que ele está destinado para o korban, ele não pode sair da Azará, que é a região do templo, senão ele fica impuro e não pode ser mais utilizado. Você não pode sair da região de Israel. Tá? Pode ver que Yitzhak, dentre todos, ele é chamado o Corban perfeito. Ele tem uma santidade que ele não pode sair da terra de Israel, diferente de Yaakov e diferente de Avraham. Porque Avraham, ele começou a vida toda em outra história. Ele foi tudo melhorando, mas Yitzhak já nasceu do ventre de Avraham, de Sará. Isso, aí tem que entender depois a Yaakov. Né? Tipo, depois a gente vai estudar Yaakov, não é agora. Então, essa é a ideia, não vou entrar no Malbi. Tá? Asher Omar Elecha, Gur Baaretz Azot. O que é Gur? Imperativo, tipo, Não. ordem, imperativo. Habitar. Sim, mas não é morar, porque Vayeshev é morar. Gur é de Gerut, de estrangeiro. Sim? Como Abraham fala quando vai comprar a Merat HaMakpelah, Ger vetoshav anochi, eu sou estrangeiro e residente. E aqui não, então Gur, por quê? Porque a terra não é sua ainda. Eu fiz o pacto nas futuras gerações, você, por enquanto, é um estrangeiro. Baaretz Azot, mas que terra é essa? É a terra dos Plistim, ou seja, que tem um rei, o Avimelech. Você vai ser um estrangeiro na terra dos Avimelech. Você vai estar na Galut, no exílio, mas dentro de Israel. Veiei imcha, e eu vou estar com você, ve'evarecha, e eu vou te abençoar. Que lecha ulzaracha, porque para você e para sua descendência, etenet kol aratzot ha'el, eu vou dar todas essas terras. Ainda não, mas eu vou dar para sua descendência. E com você eu vou fazer o juramento que eu fiz com Avraham, seu pai. Qual é o juramento que Deus faz com Avraham? A terra de Israel. Então é nesse momento que Yitzhak recebe Abraham de Avraham. Mas ele também não faz tipo, não fala para Abraham que o povo vai ser grande como as estrelas. Vamos continuar, calma, tem o versículo 4. Mas então é nessa Abraham que agora ele recebe Abraham de Avraham. Até então não, a princípio ele fala, agora eu estou te dando. Mais uma pergunta, por que Yitzhak antes de morrer queria dar para um ou para outro?
Depois que morrer, Deus dá para quem for bom aos olhos dele. Verbete, etzracha, eu vou aumentar sua descendência, que é Kohavei Hashamayim, como as estrelas do céu. Venatat lezracha et kol aratzot ha'el, eu vou dar para sua descendência todas essas terras, da terra de Israel. Veitbarechu bezarcha kol goyei haaretz, e através da sua descendência vai ser abençoado todos os povos da terra. Muito parecido com a brachá de Avraham. Por quê? Ekev asher chamar Avraham bekoli, porque Avraham ouviu minha voz. Quando? Na Kedat Yitzhak. Que aí quando Abraham, que dá para Avraham falar Ekev, porque você ouviu, é a mesma expressão de lá. E Ekev a gente viu que daqui nasce o conceito de Yaakov. Ou seja, por que eu estou te dando isso? Porque Ekev, porque o Yaakov está em você. Ekev asher chamar Avraham bekoli, vai shmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. E ele guardou minhas vigílias, e minhas ordens, e meus preceitos, vetorotai, e minhas instruções. Sobre todas essas classificações, vão ter comentaristas que vão dizer, já existia a Torá para cumprir mitzvah, a Torá não foi dada. Então tem tudo que é explicação, por exemplo, sim, Deus já tinha falado, por exemplo, fazer o Brit Milá, e Abraham fez a mitzvah. Ou existia as 7 mitzvot, Bnei Noah, e ele cumpriu. Então essa é uma explicação, sim, já tinha cumprido. E aí você sabe, explica o que é Mishmartei, o que é mitzvotai, o que é Rukotai, o que é Torotai. Não vou entrar aqui, ficar muito tempo nisso, mas é que tem explicação. Ou dá para explicar também que a Torá, que a Israel, quando recebeu a Torá, recebeu, tipo as mitzvot através de Moshe, é justamente baseado na forma de conduta da vida que os patriarcas faziam antes. O que os patriarcas faziam virou Torá, virou mitzvah para os descendentes deles, quando receberam a Torá. Porque a Torá podia vir para o mundo de várias configurações diferentes. Porque justamente esses preceitos dessa forma, porque era a forma que os patriarcas agiam dessa forma. Então o que os patriarcas faziam, que eles entendiam porque tinham que fazer, Deus ordenou o povo que eles formaram a fazer dessa forma também, a conexão com Deus. É uma ideia aqui também. 6. Vayeshev Yitzhak Berar. Então Yitzhak, talvez aqui tem ruptura, talvez. E aí então acaba a profecia. E Yitzhak, ele mora em Gerar. Ou não? Porque não fala nada que ele acordou. Sim, não fala que acordou. Pois é, pode ser. Talvez tenha espaço para isso. Talvez espaço que todo esse capítulo talvez seja... Não sei se o Rambam fala isso não. Mas a princípio me parece que sim. E aí ele foi lá e morou. Interessante, está escrito Vayeshev, né? E não vai e agora. Vayeshev é de residente. Foi morar em Gerar. Veshalom anshei makom leishto. E aí começa toda aquela história que a gente já está cansado de ver, já viu em Avraham. Né? E perguntaram o pessoal do lugar para sua esposa. Quem é sua esposa? Vai homem. Ele falou, Achoti, é minha irmã. Que Yarele mora este, que ele ficou com medo de falar, é minha esposa. Peneraguni, porque talvez vão matar ele. Ou seja, ele sentiu também que podiam matar ele. Mesma coisa de Avraham, 2 vezes Avraham fez isso. Uma no Egito e outra em Gerar, no mesmo lugar. E ainda, Yitzhak, quando vai lá, ele ainda vê a conduta daí e fala assim, talvez vão me matar. Anshei Amakom, pessoal da cidade. Al Rivka, por causa de Rivka. Que Tovat Marehi, porque ela era muito bonita, da mesma forma que Sará era muito bonita. A gente explicou lá em Sará porque é muito bonita, não é só física, e sim que é o ventre de Israel. Tá? Então a mesma coisa aqui, qual é a diferença de Avraham? Que Avraham, ele fala para Sará, se alguém te perguntar, por favor, diz que você é minha esposa. Aqui ele não fala nada com Rivka. Ele fala, Rivka, vamos fazer esse combinado. Não, perguntam para ele e ele fala, é minha irmã. Sim, é uma diferença aqui. Sobre isso, pode falar um pouco sobre isso, que a Torá chama a Rivka de Istó, a esposa dele, sim? E Istó é meio redundante. Então, que Irale mora Isti, ele ficou com medo de falar Isti, minha esposa. Pen Yargunen chama como a Rivka, porque vão matar por causa de Rivka. A gente já sabe que é a Rivka aqui. Então, dizer Rivka, Isti. Esse Isti está 2 vezes no Passuk. Não precisava estar essa palavra Istó tão enfatizada nesse versículo, tá bom?
Isso é uma pergunta. Então, para isso, a gente pode ver... Não sei se eu falo agora, falo depois. Não, vamos continuar e depois eu pego o assunto inteiro junto. Vamos continuar. 8. Vai que passaram alguns dias, ou seja, já estava lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o pessoal começou a desconfiar. Tipo assim, esse cara não tem esposa? Tipo, é solteirão, que gosta de viver solteiro? Óbvio que tem alguma esposa, senão ele já deveria ter arranjado uma esposa. Já passou um tempo aqui. Né? Vai Ashkef Avimelech Melech Plishtim Bead Halom. Então, não é olhou, como está escrito aí? Vai Ashkef. Observou. Aqui na tradução está viu. E viu. E viu Avimelech, o rei dos Plishtim, Bead Halom, pela janela. Vai Areveinei Yitzhak Metzachek et Rivka. Yitzhak, ele brincava com Rivka. Estou, sua esposa, de novo, estou aqui, de novo, estou, já sabemos que é estou. Então a ideia aqui é que Avimelech, inteligente, ele começa a pensar, ele não casou não, então ele vai ver de perto e ele descobre que eles são marido e mulher, tá bom? Ele olha pela janela? Não necessariamente, a ideia aqui é que está escrito vai escrever Avimelech Melech Plishtim Bead Ahalon. O que é Bead Ahalon? É por causa da janela. Por causa da janela. E aqui vai escrever não é que ele olhou. Vai escrever é meio você olhar de longe. Assim como os anjos esquifo, eles vão na profecia, eles fazem é o mesmo verbo para Sidom e Gomorra, que eles olham de longe na colina. É olhar de longe. Tipo de Ashkafá, é uma visão, você vê, tipo, visionário, né? Então, quer dizer, até o Zohar fala, o que é esse Halon? Que janela é essa? É Halon HaChormah, fala o Zohar. É a janela da sabedoria, ou seja, ele começa a pensar, tá? E aí, por causa da sabedoria dele, ele entende, uau, calma aí. É marido e mulher, ele mata a charada, tipo. Talvez ele vai perto e ele vê, tem quem explique isso, a porta trancada. Porque a pergunta é a seguinte, como Yitzhak era tzadik que deixou a porta aberta quando estava com a sua esposa na intimidade? Óbvio que eles são recatados, óbvio que a porta tem que estar fechada. E também se fosse a janela, não iam deixar, tipo, a janela Exatamente, tem que fechar, escutem, todas as alahot. Traz conta que Avimelech era meio mago, meio feiticeiro e viu... Pela Halom, talvez, pode ser pelo Midrash, sim, mas a ideia é essa, que ele foi até lá e viu a porta fechada, e falou, os dois irmãos fechados lá na porta e ouviu barulho de brincadeira, falou, entendi. Ele fica, estou, é a esposa dele. Então ele entende que é a esposa, tá? Aqui a gente vai ver que tem um salto ético no Avimelech desde Avraham. Que Avimelech chega a pegar Sará, não entende que é a esposa de Avraham, acontece tudo, aí Deus tem que falar por sonho, para ele entender e pedir a reza para Avraham, reza para eu não morrer e tem a praga. Aqui não. Ele sozinho refletiu, entendeu e resolve a situação. Então ele está mais ético aqui, tá? Depois do tapa na cara que Abraão deu nele, que falou, eu vi que aqui não tem temor a Deus. A gente estudou isso. Que? Ou então a descendência seguinte melhorou. Tá? Depois que Abraão passou por lá. Essa pode ser a ideia. Levou um tapa, tipo assim, aprendeu a lição. Então, talvez a sociedade aprendeu a lição, essa é a ideia. Tá? E o filho do Avimelech, talvez, estava vivo, provavelmente devia estar vivo, porque... Tá, então a ideia aqui é que ele entendeu, tá? E como ele entendeu, porque Yitzhak estava mesachek et Yitzhak, et Rivka. Yitzhak estava brincando com Rivka. E qual o problema de duas pessoas estarem brincando? Ele entende que é marido e mulher. Então os sábios vêm dizer, não, mesachek et Rivka quer dizer que ele estava brincando da forma que o marido interage com a sua esposa. Ou seja, estavam fazendo um relacionamento conjugal. Essa é a ideia, tá bom? E aqui é bem interessante, que a Torá, ela chama só nesse caso relacionamento conjugal com o verbo mesachek, brincar. Tá? A ponto de Avimelech entender que eles estão brincando, é um relacionamento conjugal, é a esposa dele. E qual o problema de ser o verbo brincar? Porque todas as vezes na Torá, o verbo mesachek é pejorativo. Né? Que a gente estudou sobre o nome Yitzhak. O que é Yitzhak? No futuro
vai rir. No Olam Abá tem motivo para rir, mas enquanto tem maldade no mundo, crueldade, você vai brincar, você vai rir, vai... E esse é o erro, a gente estudou lá, o erro de Ismael, que Sará viu Ismael Messachek, brincando, e falou, então tem que expulsar. Tem que expulsar de casa. E a pergunta é, qual o problema de Messachek? Porque a gente viu que quando o Yitzhak parou de amamentar, todo mundo tzechok, todo mundo riu, mas de tzechok, não de Messachek. E a ideia é que Messachek é aquele que faz o tzechok, que deveria ser no futuro, quando acabar a maldade, no presente. É a pessoa que... Daí que o mundo tá ruim. Eu acho o mundo bom. Eu acho que o mundo é feliz e tem motivo para eu gargalhar do mundo da forma que ele é e eu não me preocupo com os erros que existem no mundo. Eu não quero resolver o problema do mundo. A gente estudou... Tô resumindo. A gente estudou sobre Ismael lá. E por isso que Sará fala, não, tem que expulsar Ismael de casa. Yitzhak não, é no futuro Messachek. Como está escrito... Só no futuro a gente pode preencher nossa boca de riso. Só no futuro, porque o mundo vai ser bom no futuro. E aqui do nada, Yitzhak está Messachek. E não só isso, Messachek é o verbo de relações conjugais. E não só isso, talvez aqui a forma da Torá mais explícita, que elas... como se fala isso? Descreve esse ato. Geralmente, Yadá et Havá, conheceu a esposa. Agora, brincou, é um pouco grosseiro. É um pouco grosseiro, tá? Que a Torá. E toda a ideia de Yitzhak ser escolhida porque ele não Messachek sim Yitzhak, agora ele está Messachek com Rivka. Tá? Tem a ideia aqui. E também a gente pode ver a mesma pergunta sobre a ideia que ele laçou Bassadeh, que Yitzhak ele vai laçar, passear no campo. Aí os falam, o que é laçar? Ele fez a tefilá, a mincha. E a gente vê que a palavra laçar também sempre é pejorativa. Como está escrito, falam nossos sábios. Cadê? Onde está escrito? Kola osek bedevrei Torah, o poresh bedevrei sichá, mechalim oto beghalei retamim. Todo aquele que está se ocupando com palavras de Torá e afastam para palavras de sichá, de conversinha, que é sichá, é propício para ele uma coisa ruim. Tá? Então, a palavra sichá também é ruim. Como também está escrito... Qual mais? Tem em alguns lugares. Está escrito, a gente já aprendeu que quando Deus fala para Sará, você riu, ela fala, não ri. Aí sábios falam, nunca Deus conversou com uma esposa, com uma mulher, a não ser esse momento. Que é exatamente a gente estudou lá, que é quando Yitzhak vem para o mundo. Ou a outra que eu aprendi. Todo aquele que conversa com mulheres, e é sobre sua mulher está falando, muito mais a mulher dos outros. É óbvio que vai se afastar da Torá e vai... É conversar. E aí, quem a gente estudou lá, que conversar não é falar. Conversar, sichá, é brincadeirinha. É você conversar de forma íntima. E essa é a proibição de conversar com a mulher dos outros de forma íntima, de brincadeirinha, interninha. Isso é proibido, mas conversar com mulher, óbvio que pode. A gente já explicou isso em alguma aula passada, eu acho. Então, da mesma forma que tem a palavra sichá para Yitzhak, aqui também aparece a palavra Messachek. E sempre que é pejorativo, no caso de Yitzhak, nós falamos, olha, é a coisa aqui. E qual a ideia? A ideia aqui é que Yitzhak estava num nível que para ele conseguia transformar o mundo presente em Olam Abá. Onde Yitzhak tocava, onde Yitzhak vivia, virava um mini Gan Eden. Da mesma forma que a gente vê que Adão e Havá tinham relações conjugais ao mesmo tempo que profetizavam, falam nossos sábios. Então ele conseguiu chegar no nível de Adão e Havá. A gente vai ver na primogenitura que ele cheira, o cheiro do Gan Eden, do Jardim do Éden. Parece o Geinom. Como assim? Yitzhak, ele é Olá Temimá. Ele é um sacrifício perfeito. Ele consegue estar... O que quer dizer o sacrifício perfeito? Ele vive em Kedushá, em santidade. Quer dizer que Yitzhak, ele consegue revelar a santidade nos lugares mais grosseiros que existem no mundo. Então, em Gerar, com a esposa numa relação, é descrito pela Torá como um ato de messachek, de brincadeira, e isso é positivo para Yitzhak. Yitzhak tem um nível por ser tzadik, de lidar no mundo, qualquer coisa que ele faz mais cotidiana, é um ato de elevação espiritual e santidade. Essa é a ideia aqui do Yitzhak. Como está escrito no último capítulo de Mesilat Yesharim, quem é o Kadosh? Quem é a pessoa que consegue chegar no nível da santidade? Ele come, é como se fosse que a comida que ele come é sacrifício.
ele toca, vira, tipo, a santidade incorpora no material. Ou seja, Yitzhak, ele consegue trazer a santidade para o mundo material. Por isso que a gente vai ver que Yitzhak, ele cavava poço. É um ato super material. E vinha a santidade junto. Yitzhak era agricultor, a gente vai falar daqui a pouco. Que Yitzhak era agricultor, nenhum outro patriarca foi agricultor. E ele abençoava a terra. Ou seja, que Yitzhak, ele chegou num nível de tzadik que ele ia santificando tudo o que ele fazia. E nada que ele fazia era trivial, mesmo as coisas mais triviais. Então a Torá, de propósito, fala, ele foi passear no campo, fez minchá. E ele foi brincar com a esposa. Interessante, que se você falar que essa história aconteceu antes do capítulo passado, provavelmente é desse relacionamento que nasceu Yaakov e Esav. Provavelmente. Que Israel chegou no mundo através da Missarek, que é justamente você conseguir adiantar o Olam Haba para o seu mundo presente. Por isso que Israel, que é o conceito do Olam Haba, veio para o mundo. Dá para entender assim também. Desse relacionamento. Dá para entender. Ou seja, que talvez foi depois que eles estavam rezando para Deus, que queriam filhos, e faz sentido historicamente, que ele falou, fala que é minha irmã e tudo mais, tá? Então, a ideia é exatamente essa, que tudo que Yitzhak ele faz é Kedushá. Porque a gente vai ver que ele é Midat Adin, é Gvurá. Ele consegue concentrar tudo e elevar. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Por isso que é Vayashkef, ele vê, ele entende, uma pessoa dessa, e é óbvio que ele está fazendo uma coisa muito elevada. Avimelech entende isso, tá bom? E já falei. Falar da história. Vamos. Que horas são? Que? Tem 10 minutos, né? Então isso, vamos falar da história. A gente vai ver que. Não, da história isso. Calma, 9 e 10. Calma, a ideia é para pegar o ônibus? Pra tá lá? Não, pra sair. Tá, sim. Vamos continuar mais um pouco, aí eu vou falar isso. Vai criar Avimelech Yitzhak. Avimelech vai chamar Yitzhak. Vai, Omer, e nem Ishtichá, vê, é Ishtichá. De novo a palavra, Ishtichá, é sua esposa. Ri, vê, Ramat Achoti, porque se for que é a sua irmã, é pergunta. Não é que você fez. Vai, Omer, Elav, Yitzhak, que amarti pena muta lecha. Porque eu pensei, talvez eu vou morrer. O que eu posso fazer? Vai, Omer, Avimelech, mas outra cita, o que você fez lá pra gente? Que mate achava Hadaam. Quase alguém do povo, quem é o rei? Ahad, porque já está escrito Echat, um do povo. Ahad é a pessoa que junta o povo, é o rei. Quase o rei do povo foi deitar, shahav. Aí é um ato grosseiro. Shahav foi deitar, etistechá, com a sua esposa. Veveta ela aí não achava. Isso ia trazer pra gente uma culpa. Vai tzav Avimelech et kol ha'am lemor. Então, Avimelech fala para todo o povo, dizendo: Anogea Beishazé, quem tocar nesse homem, o Beistó e na esposa Mota e o Marta, vai morrer. Tá? Dá para entender que ele fala isso de uma forma, tipo assim, porque para não ter perigo de ninguém pegar Arifká, que também não faz muito sentido que ali não era o Egito, que o Egito era assim, que o Egito, o faraó fala, não, vou acompanhar vocês até que vocês saiam daqui para ninguém pecar. Mas Avimelech primeiro, de Abraham, ele fala, beleza, e todo mundo entende o recado, e não tem mais o perigo de alguém pegar ela, porque não era uma sociedade totalmente depravada como o Egito. Então não faz muito sentido ele falar isso para todo mundo. Mas pode ser que ninguém sabia antes que ele era marido e mulher, então por isso ele quis dizer, é marido e mulher, ninguém toca. Ou pode ser que ele entende a santidade de Yitzhak e de Rivka e fala assim, ninguém toca, porque se tocar, morre. É muito santo. Esses dois são muito santos. Quem tocar vai morrer, então ninguém toca não. Então talvez o recado que ele dá pro povo é tipo assim, ninguém toca, porque eles são santos demais. E a gente não tem nível de tocar nele. Pelo número de santidade, pela quantidade de santidade, tá bom? Por isso que vai continuar no Yud-Bet. Vai Zay Yitzhak Baretzai. Yitzhak vai semear aquela terra. Vai Mitzah Bashanai Me'asharim. E vai multiplicar, vai ter brachá. Tudo que ele toca tem sucesso. Vai Mitzah Bashanai Me'asharim vai abrir Hashem. Vai abençoar a Deus. Então vamos falar só essa ideia da história e a gente acaba. Acompanhem comigo. Se a gente for no capítulo 12. Vamos no capítulo 12. Precisa voltar. Capítulo 12, versículo 13. Ok, calma. Vai que vou Avraham Mitzrayim. Quando Avraham foi para o Egito, vai Raim Mitzrayim Etishá.
e viu a mulher dele, que é a Fá e Meod, que era muito bonita. Não, eu pulei. Não é esse, é o 13, antes. Que ele fala para Sará, Imrina, fale por favor, Achotia, você é minha irmã, Lemane estava lá, li, ou seja, para ser bom para mim. Agora vamos no versículo 20. Vaitzav elav Paró, e Paró ordenou para Anashim, para as pessoas, vai shalech otó, Vaitzav elav Paró, vai shalech otó ve'et istó, e acompanhou ele e a esposa et kol asher lo, e tudo que tinha ele. Ou seja, a esposa é sempre chamada a palavra istó, certo? Mais um, capítulo 20. Aqui tem muito comentário, aí demora para 20. Versículo 5 e 6. Aló o amarli achoti'i. Quando está escrito isso, de Avimelech. E não foi que você disse a Roti, que ela é minha irmã, veio Gamhi Amra Ahihu, ela também falou, ele é meu irmão. Betam Levaviu Benikam capaz de dizer, fez isso com o coração íntegro. E tal. Então a gente vê aqui que tanto para Avraham, na história de Avraham e para Yitzhak, a esposa é chamada de Istó. Qual a ideia aqui que eu quero trazer? É que na Torá a esposa pode ser chamada de... O marido, né, pode ser chamado de duas formas. Ou como Baal, ou como Ishi, meu marido, ou Baal, meu marido também. Baali, Ishi, né? Baaler. Ou seja, e a ideia, qual a diferença de Baal para Ish? Baal não tem a conotação de dono? De dono, sim. Ish, de homem. Exatamente. Porque está escrito em Oséias, Oséia 2, versículo 18, está escrito, Verhayá Bayamaú, e será feliz naquele dia, no futuro. Nenhum Hashem, disse Deus, Tikre Ishi veló tikre liod Baali. Vocês me chamarão de Ishi, o meu marido, e não mais de Baali, o meu marido. Ou seja, o meu dono. Ishi, ou seja, a ideia é que o marido pode se chamar tanto de Baali ou Ishi. Baal ou Ish. Baal é a conectação, é a conotação de dono. Na verdade é de Baal. Baal é aquele que vem sobre. Baal vem sobre, ou seja, de subjugar. Ou seja, a mulher, você vai cozinhar, arrumar a casa, fazer, e eu sou o seu dono. Você, Baali. Exatamente. Baal também não tem. Faz sentido, Baal, que o homem ele vem sobre a mulher literalmente. Também literalmente, mas porque o homem vem sobre a mulher literalmente, também tem a mesma ideia. Tipo, eu estou no comando, eu mando, Baal, Baali, tá? É igual tem muita gente vê Deus, ele veio dar ordens pra gente, a gente às vezes se casa com Deus, eu tenho que obedecer por temor a Deus, porque ele disse, senão ferrou, ele pode tudo, então Baali. E Ish não. Ish é a relação de companheiro. É como se fosse que o marido e a esposa conseguem ter uma relação como se fosse irmão e irmã. Também. E é isso que um fala pro outro. Me chama de irmã. Me chama de irmão porque nós somos como irmãos e irmãs, embora sejamos casados. Que nós não somos só eu sirvo a você, nós somos companheiros. E esses são os patriarcas. E os goim, nas histórias, entendem. No final o faraó fala, é esterrar. Não é igual aqui nosso relacionamento aqui no Egito. Eles se acompanham um ajuda o outro, um vai com o outro. Eles são companheiros. Mesma coisa Avimelech lá, e Avraham e também aqui. Então por isso que é sempre esterrar está sendo enfatizado. E no futuro a gente vai se relacionar com Deus como companheiros. E não como subjugados. E essa é o melhor dos mundos, que é a época histórica que a gente está vivendo. Então a ideia é a seguinte, que pelo judaísmo, um homem que casa com uma mulher e se comporta como Baal, está totalmente errado. É um casamento ruim. Tá? Como está escrito, tem um remes na Gemara. Na Gemara fala o seguinte, Vekone etatzmo beget ubemitata Baal. Que se tiver ruim o relacionamento, ela pode tirar através de um get, de um documento de divórcio, ou com a morte do Baal.
Ou seja, pode dizer ou que o marido vai morrer, também a mulher está livre, ou com a morte do Baal, ou que o marido pare de se comportar de forma de subjugando. Aí não vai precisar se divorciar. Ou seja, tem 3 escapatórias para um casamento desse. Ou o divórcio, ou o marido vai morrer, ou ele deixa de se comportar como Baal e passa a se comportar como Ish, como o marido dela. E essa é a ideia do judaísmo. A ideia do noivado no judaísmo, que antigamente era 1 ano entre o noivado, hoje se faz no mesmo dia, era justamente para em 1 ano o homem aprender a não ser Baal e começar a entender a ser Ish, para aí depois poder casar. A gente aprende isso dos nossos patriarcas, que sempre se relaciona com a esposa através de Ish e de Achot e Achi. E esse talvez é uma mensagem do judaísmo para o mundo inteiro. Que o relacionamento perfeito é até quando você consiga falar assim, nós somos irmãos. Né? Nós nos comportamos como irmãos, no mesmo patamar. Então a gente acaba por hoje esse assunto, a gente continua lá para a que vem.